Olá, então nesse vídeo nós vamos continuar aí a nossa explicação. Agora no código, né? Esse desenho nós fizemos aí no vídeo anterior, mostrando as variáveis, a diferença de variável de referência, o objeto, a própria instância e a classe. Então, trazendo isso para a prática, é importante porque assim fica fácil da gente compreender no código a representação de todos esses desenhos. Então, a ferramenta, conforme eu tinha dito no vídeo anterior, a ferramenta utilizada é o Eclipse. Então, eu vou abrir aqui o Eclipse, o site do eclipse.org, para mostrar para vocês como que ele pode ser facilmente baixado ali na opção de downloads. Para quem ainda não tem essa ferramenta, essa é a versão que nós estamos utilizando, Eclipse IDE for Java EE Developers. Aí você escolhe aí o seu sistema operacional e baixa essa ferramenta. Então, esse IDE que vai ser utilizado em todos os nossos exemplos. Então, abrindo o Eclipse, nós criamos aqui um projeto, classes e objetos, para representar esse desenho que nós mostramos aí no vídeo anterior, continuando aí nessa aula. Então, esse projeto ele é facilmente criado. Vou criar novamente para mostrar como que cria. File, New, Java Project. Então vou colocar lá classes, objeto e finish. Pronto, classe e objeto. Então vamos criar essa representação. Dentro do nosso SRC, vamos criar aqui uma estrutura de pacote base, que é o domínio da empresa ao contrário. Então vai ser muito comum você visualizar dentro de projetos essa estrutura de pacotes. Normalmente é o domínio da empresa ao contrário, como sendo a base dos seus pacotes. Então no caso aqui da Hightech Cursos, BR com Hightech Cursos. Ponto. Nesse caso aqui, ó, exemplo 1. Vamos colocar esse primeiro exemplo. Dentro do pacote de exemplos, vamos criar a classe conforme a representação no desenho. Então, clicando com o direito no pacote, New, Class. O nome da classe que nós desenhamos é a classe Pessoa. E Finish. A primeira letra sempre maiúscula, para representar, para obedecer o padrão de criação de classes. E Finish. Então, lembrando que o nosso objetivo é criar essa classe e criar os objetos da classe conforme nós desenhamos e essas variáveis de referência. Então, como nós vamos fazer? Criamos a classe. O próximo passo é definir as propriedades ou atributos dessa classe. Então, olha só, nome e sexo que nós definimos aqui nesse desenho. Então, vamos lá. Propriedades. Nome, vamos colocar aqui string, nome, ponto e vírgula, e caráter, sexo. Essas são as duas propriedades que nós definimos naquele desenho, nome e sexo. Beleza, do jeito que está aqui, já está pronto a criação dessa classe. Tá? É a forma mais simples de representar essa classe. Então, e agora, em que lugar, ou em qual local que nós vamos criar esses objetos? Então, para criar esses objetos, nós vamos criar uma classe que é cliente da classe pessoa. A classe cliente de uma classe é a classe que utiliza da outra classe. Então, nesse caso, nós vamos criar uma classe de teste. Por exemplo, olha só, New Class Teste Pessoa. Então, essa classe teste pessoa irá construir objetos de pessoa. Essa classe será a classe principal do nosso exemplo. Então, por isso, nós vamos marcar public static void main para que essa classe possa ser executada pela nossa JVM. Então, para que a JVM execute um código, tem que ter aí um ponto de partida. E esse ponto de partida é o public static void main. Então, finish. Ok. Então, a classe teste pessoa irá instanciar objetos da classe pessoa. Então, vamos colocar aqui do lado direito a classe pessoa. Vamos minimizar aqui esses painéis para ficar mais fácil a visualização. Então nós temos aqui do lado esquerdo a teste pessoa, que é a classe cliente da classe pessoa. Ela fará uso da classe pessoa.
O tipo pessoa nós acabamos de criar para que ele possa ser instanciado e que os seus objetos possam ser criados, conforme no desenho. Então nós temos a classe e 3 objetos. Vamos criar agora esses 3 objetos conforme o exemplo. Então a primeira variável de referência vai ser pessoa 1 recebe new pessoa. Então onde nós colocamos esse código? Sempre vai ser na classe cliente da classe pessoa. Então vamos lá. Vamos declarar pessoa 1. Pronto. Este comando já serviu como declaração. Declaração de uma variável de referência que está apta para apontar para objetos do tipo pessoa. Porém, neste momento, ele ainda não aponta para nenhuma pessoa. Se nós mandarmos imprimir o que está na variável pessoa 1 através de um comando de saída no console, olha, siso é um atalho, Ctrl espaço, ele escreve o comando de saída, system.out.println. Então aqui eu vou pedir para ele imprimir o que está dentro da variável pessoa 1. O que ele vai me dizer aqui? O que ele me fala? Ele me fala que a variável local não pode ser inicializada. Então não é possível imprimir o valor de uma variável de referência sem ela ter um valor inicial. Então qual é o valor que nós vamos atribuir para essa variável de referência? Então nós vamos colocar que pessoa 1 recebe new pessoa. Então nesse momento nós construímos o objeto. Aqui está a construção do objeto, a construção da instância do objeto pessoa. Então nós dividimos em 2 linhas para mostrar que o primeiro é a declaração e segundo é a construção. E essa pessoa pode receber os seus atributos nome e sexo. Como no exemplo, o primeiro objeto recebeu o nome de João e o sexo masculino. Então como seria isso no código? Então recebe string João, ponto e vírgula, pessoa 1, ponto, sexo. O sexo, por ser um caráter, ele não recebe como string. Então ele recebe apenas como apóstrofos, tá? Então aspas para string, apóstrofo para caracteres. Então beleza. Então aqui nós temos um objeto conforme o desenho que nós fizemos ali. Então nós temos aqui o desenho objeto pessoa 1, né, que tem o nome João e o sexo masculino. Então conforme essa representação nós temos aqui o código. Se nós mandarmos imprimir pessoa 1, ele não vai imprimir nem o nome nem o sexo, porque em momento algum a gente falou para imprimir dessa forma. Então vamos mostrar. Ctrl F11 rodando o nosso código, Ctrl F11, e ali embaixo ele pede para salvar o teste, salvamos, e aqui embaixo ele mostra, bom, mandamos imprimir a pessoa 1, mas quem é a pessoa 1? É uma referência a um objeto, então nós temos aqui apenas uma referência a um objeto, tá? Nós não pedimos para mostrar nenhum valor de nenhuma propriedade por enquanto. Então se nós queremos mostrar o valor de uma propriedade, como o nome ou o sexo, então nós devemos mostrar nome, por exemplo, ponto, nome. Então o operador ponto, ele serve para acessar aquela propriedade, tanto para atribuir um valor, quanto para imprimir. Então esse operador ponto, que é o nosso operador de acesso, nós vamos utilizá-lo em todos os nossos exemplos. Toda vez que nós queremos manipular um objeto, através da sua variável de referência, nós vamos precisar utilizar esse operador ponto. Então rodando novamente, Ctrl F11, aqui nós podemos ver na saída o João, o nome daquela pessoa. Se nós queremos imprimir também o sexo, vamos dar um espaço aqui, vamos colocar pessoa 1 ponto sexo. Ali está. Então declaramos a variável de referência, declaração da variável de referência ou ponteiro. E aqui construção do objeto, atribuição dos valores dos dados, as propriedades, e aqui logo abaixo a impressão dos dados, das propriedades. Vamos colocar.
Ok. Então, nesse exemplo, olha só, Ctrl F11 novamente, nós temos aqui João M. Conforme o desenho, nós fizemos aqui uma variável de referência apontando para um objeto que possuía em sua propriedade nome João e sexo M. Agora nós vamos criar uma outra instância da mesma classe, pessoa 2. E continuando, colocando o nome Pedro, sexo masculino. Então, logo abaixo, nós vamos continuar realizando o mesmo trabalho. Vamos declarar e já vamos atribuir, mostrar uma forma diferente. Olha só, pessoa 2, aqui nós declaramos e ao mesmo tempo já atribuímos também. Então nós falamos que essa pessoa 2, esse tipo pessoa 2, essa variável de referência pessoa 2 poderá apontar para o tipo pessoa. E aqui nesse momento a gente constrói o objeto que vai gerar um endereço que vai ser atribuído para dentro de pessoa 2. Então em pessoa 2, através do operador ponto, nós podemos acessar o nome e atribuir o valor Pedro. E na mesma pessoa 2, ponto, o sexo e colocar o valor masculino também. Ok. Então essa é a segunda instância do objeto pessoa que nós simbolizamos aqui através desse desenho, certo? E uma terceira pessoa seria Maria feminino. Então vamos também criar aqui a Maria. Para imprimir o Pedro, vamos fazer a mesma coisa antes de criar a Maria, tá? Pessoa 2, ponto, nome. Aqui nós estamos imprimindo o nome. E agora, pessoa 2, ponto, sexo. Ali nós imprimimos o sexo do pessoa 2. Se nós rodarmos esse código, Ctrl F11, ele vai mostrar João M, Pedro M. E agora, para finalizar, nós vamos construir o objeto da Maria. Então vai ficar pessoa 3, recebe new, pessoa, ponto e vírgula no final. Então, este comando é o construtor da classe. Pessoa 3, ponto, nome, vai atribuir Maria. E pessoa 3, bom, preciso melhorar minha digitação. Pessoa 3, ponto, sexo M. Pronto, mesma coisa. Vamos agora imprimir ciso, Ctrl espaço, pessoa 3, ponto, nome, concatenando. Esse sinal de mais é a junção, tá, do conteúdo da variável nome, da propriedade nome, mais um espaço, mais pessoa 3, ponto, sexo, que é o conteúdo, ou seja, o valor da propriedade sexo. Então, o valor da propriedade nome mais um espaço, mais, que é um caractere. Então, juntei, né, o valor da propriedade nome mais um caractere, que é um espaço, mais o outro caractere, que é o valor atribuído à propriedade sexo. Então, sendo assim, nós concluímos o nosso exemplo. Ctrl F11. Então, nós temos João M, Pedro M, Maria M, que na verdade é F, né? Então, vamos corrigir aqui o sexo da Maria. F. Ctrl F11 novamente. Ficou João M, Pedro M, Maria F. Então, este código Java, tá, através desse teste, está representando esse exemplo. Então nós temos a classe pessoa e temos uma classe de teste onde nós criamos aí as instâncias desta pessoa. Ok? Obrigado. Então, continuando o nosso estudo, vamos dar continuidade aqui a partir da herança. Então nós temos aqui uma classe pessoa física, que é extends pessoa. Então, em que momento nós utilizaríamos aí o modificador de acesso protected? Então, perceba o seguinte: existem dois pontos de vista. O ponto de vista da variável de referência com relação às propriedades, e existe o ponto de vista da classe com relação às suas propriedades. Então, perceba o seguinte: olha só, a classe, através do método setSexo, por exemplo, ela consegue naturalmente acessar a propriedade sexo, mesmo ela estando privada. Então,
Privado quer dizer o seguinte: quando uma propriedade é privada, quer dizer que ela pode ser acessível apenas de dentro da própria classe. Então, do ponto de vista da classe, o sexo é acessível pela própria classe. Agora, do ponto de vista do objeto, esse sexo não é acessível de forma direta. Se nós tentarmos colocar pessoa, como nós já vimos, pessoa 1.sexo, ele não é acessível. Então, por isso, nós criamos os métodos públicos set e get. Set sexo para atribuir valor e o get sexo para recuperar o que está atribuído naquela propriedade. Ok. Então, vamos entender uma coisa. Se da classe filha, por exemplo, pessoa física, nós quiséssemos criar um método qualquer que tivesse acesso a uma propriedade da classe base. Então, eu vou colocar aqui as duas vizinhas uma da outra para a gente visualizar o que está acontecendo. O ponto de vista da classe, o ponto de vista da variável de referência. Então, nós temos a classe pessoa com propriedade privada nome. Então, se nome é privada, quer dizer que ela só pode ser acessada internamente dentro da classe pessoa. Qualquer método da classe pessoa, independente se ele é público ou não, qualquer método dentro da classe pessoa poderá acessar essa propriedade. Porém, a classe filha não consegue acessar a propriedade porque quando se fala privada é somente na classe que ela está declarada. Por exemplo, se nós criamos um método qualquer aqui dentro de pessoa física, um método public void, vamos colocar aqui, imprimir propriedades, por exemplo. Vamos lá. Esse método imprimir propriedades, ele vai mostrar, um exemplo simples, ele vai mostrar no console, olha só, ele vai fazer um print do valor da propriedade naquele momento. Por exemplo, ele vai imprimir o sexo, o que está dentro da propriedade sexo. Então vai colocar sexo. Pronto. Ele vai imprimir o nome, o CPF. Vou até minimizar aqui o teste, então depois a gente volta a visualizar melhor ele. Vou ocultar ele aqui. Tá. O sexo. Agora o CPF. E aqui CPF. Ok, beleza. E se nós quiséssemos imprimir o nome? Porque já que é uma herança, então subentende que pessoa, como possui nome, a classe filha, pessoa física, herdou a propriedade nome também. Então, se nós tentarmos imprimir aqui nome, olha só, nome, vamos acessar aqui o nome. Dá um espaço aqui para ficar separadinho. Nome. Então vamos tentar acessar a propriedade nome. O que ele diz? Ele diz que o campo nome não está visível. Então como assim? Então como que funciona a herança? Quando nós herdamos de pessoa física para pessoa, o que ele herdou, na verdade? Então nós temos que sempre observar os dois pontos de vista, o ponto de vista da classe e o ponto de vista da variável de referência. Então, olha só, nós podemos dizer que a classe pessoa física herdou os métodos públicos da classe pessoa. Isso quer dizer que uma variável de referência, olha só, uma variável de referência, ela poderá ter acesso ao método setNome, que está em pessoa, mais o getNome, que está em pessoa, mais setSexo, getSexo, getCPF, setCPF e imprimir propriedades. Mais nada. A variável de referência não pode acessar diretamente o nome e a variável de referência não pode acessar diretamente as propriedades privadas, sexo e CPF. Então, do ponto de vista da classe, o que a classe pode acessar na classe base? O que a classe filha pode enxergar na classe base? Ela pode enxergar todos os métodos públicos. Por exemplo, se eu quero imprimir o nome, então eu tenho que acessar pelo getNome. GetNome. O getNome está disponível da classe filha. Eu não tenho variável de referência, eu simplesmente falo getNome, porque ele já existe na classe base. Então eu simplesmente posso invocar. Esse método será processado. Então eu estou imprimindo o sexo, estou imprimindo o CPF e estou imprimindo o nome. O sexo e o CPF nós acessamos diretamente
pela propriedade, sem necessidade de invocar o método getSexo e getCPF. Poderíamos? Poderíamos. Tá? Agora, no caso do nome, nós não temos a possibilidade de acessar ele diretamente, porque ele está na classe base e está definido como privado. Então, para explicar o modificador de acesso protected, aqui entra o exemplo. Então, se nós falamos, não, queremos que a propriedade nome seja acessível pela classe filha. Se nós queremos que ele seja acessível pela classe filha, somente a nível de herança, então nós colocamos ele como protected. Se nós colocamos ele como protected, o que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que esse nome poderá ser acessível ou acessado, pelas classes filhas. Então, a classe pessoa física pode acessar diretamente a propriedade nome. Perceba que não temos nenhum erro de compilação. Ele acessou. Mas e agora? E a nível do ponto de vista da variável de referência? Isso que é importante entender. Porque do ponto de vista da variável de referência, esse nome continua privado ou não? Se nós tentarmos aqui, pessoa 1, ponto nome, ele acessou? Podemos colocar aqui, Juca? Acessou? Sim, ele acessou. Então isso quer dizer que esse nome ficou público. Ficou como se fosse público ou como default. Por quê? Porque o teste pessoa está no mesmo pacote. Então, quando nós colocamos protected e a variável de referência está numa classe no mesmo pacote, então ela assume como a mesma regra do default ou do default, ou seja, a visibilidade dela é possível. Agora, se nós trocamos de pacote, vamos lá, vamos trocar de pacote. Colocamos o teste pessoa fora do pacote, colocamos no pacote de teste. Então, agora quer dizer que o nome, ele não é visível, é como se fosse privado. Tá? Então, perceba que o protected, ele dá visibilidade para a classe filha. Porém, tem essa observação que deve ser vista. Então, o tipo protected, ele deixa visível na classe filha, na classe pessoa física, ele consegue, os métodos dessa classe conseguem acessar ele diretamente, e do ponto de vista da variável de referência, vai depender de onde está o pacote da classe que está instanciando o objeto pessoa física. Então, teste pessoa, ele está em qual pacote neste caso? Então, estou com problema aqui, deixa eu abrir. Olha só, teste pessoa, ele está num pacote separado. Então, quer dizer que nós não temos a visibilidade, que é a mesma regra do modificador de acesso default. Olha só, voltando para cá, para o pacote onde está a classe pessoa física, então quer dizer que a variável de referência acessa normalmente de forma direta. Então tem que se tomar alguns cuidados. Ou se coloca protected, ou se coloca privado. Sabendo que se colocar protected, baixa segurança nesse caso. Se nesse caso é necessário, se nesse caso fosse realmente necessário que o nome fosse privado, então este método, imprimir propriedades, deveria acessar ela através do método getNome. Se caso não há problema em deixar essa propriedade, em alguns casos, acessíveis, então nós podemos utilizar o protected sem nenhum problema. Ok? Obrigado. Então, neste vídeo, nós vamos continuar estudando aqui a parte de classes e de objetos, e continuando aqui sobre os modificadores de acesso. Então, nós tínhamos visto aí nos exemplos anteriores os modificadores de acesso public, que diz que essa propriedade ela é visível em todos os pacotes. O modificador de acesso padrão, ou default, quando nós não definimos nenhum modificador de acesso, ele assume o padrão, ou seja, dizendo que essa propriedade pode ser acessada diretamente dentro do mesmo pacote, se a instância foi declarada dentro de uma classe no mesmo pacote. E privado, que diz que essa variável não é visível em lugar nenhum, somente dentro da própria classe. Então, dentro da classe nós conseguimos acessar, mas pela variável de referência nós não conseguimos acessar.
Ainda falta mais um modificador de acesso, que é o Protected. Então, para mostrar o exemplo do Protected, eu vou ter que mostrar primeiramente como que funciona a herança. Vou mostrar aqui uma introdução básica para a gente ver um exemplo, para mostrar esse modificador de acesso. Depois nós entramos em mais detalhes. Então, vou abrir aqui o Asta, que é uma ferramenta para o ML, para estar desenhando aí os nossos diagramas, que representam os objetos. Então, os diagramas podem ser representados através de gráficos, né? Através de diagramas. Esse diagrama é o diagrama de UML. Então, essa ferramenta visual é diagramas UML. Então, nesse caso, vamos criar aqui um diagrama de classe para mostrar a relação entre as classes. Nesse caso, nós já temos ali uma classe pessoa, no nosso exemplo, que possui os atributos, o atributo nome, que é a propriedade nome, nós definimos ali como string, e a propriedade sexo. Então nós vamos clicando aqui nesse amarelinho, ele vai atribuindo propriedade sexo do tipo character. Pronto. Ok, essa é a classe pessoa que nós já temos no nosso projeto. Então tá ali, classe pessoa, nome e sexo. Ok, agora nós precisamos dizer que essa classe pessoa ela vai ser herdada. Então vamos criar aqui o conceito de herança, tá? Onde uma classe vai herdar da outra. Então herança diz que uma classe base poderá ter uma classe filha, e a classe filha estende da classe base as suas funcionalidades, suas características. Então, física. Olha só, nesse caso, nós temos uma pessoa e eu especializei essa pessoa. Então, o que é especializar? É quando nós criamos uma classe que estende uma classe mais genérica para especializar. Por exemplo, pessoa. Toda pessoa possui nome e sexo. Porém, nem toda pessoa possui CPF e RG. Então, a gente vai fazer um tratamento de pessoa física, aquelas que possuem RG, aquelas que possuem CPF. Então, essa vai ser pessoa física. Então, se tratando de empresa, se for um sistema mais comercial, nós também temos um outro tipo de pessoa, que é a pessoa jurídica. Ali. Então, nós temos uma pessoa, que representa qualquer pessoa, nome e sexo. E aqui nós temos pessoa jurídica e pessoa física. Bom, se a gente for especializar dessa forma, for detalhar dessa forma, o sexo só é pertinente à pessoa física e não à pessoa jurídica. Então, nesse caso, a propriedade sexo ou atributo sexo não poderia ficar na classe pessoa. Então, a herança nada mais é do que uma especialização do tipo. Então, nós temos um tipo pessoa genérico e agora estamos criando um tipo pessoa mais específico. Por exemplo, vamos colocar aqui a propriedade sexo do tipo character. Porque somente pessoa física ou uma pessoa física, humana, né, possui o atributo sexo, enquanto que pessoa jurídica representa uma empresa. Então, a empresa ela possui características específicas, como por exemplo, CNPJ, string, e vamos colocar mais um atributo aqui, razão social, string, ambos pessoa. Agora, o que vai vincular esta pessoa física e esta pessoa jurídica com pessoa é essa setinha chamada generalização. Então, quando nós estendemos uma classe, nós estamos especializando. Olha só, tá aqui. Então, nós desdobramos de pessoa, nós criamos uma classe filha, pessoa jurídica. Então, neste momento, nós especializamos, tá? Pessoa jurídica. E também especializamos pessoa física. Olhando de baixo para cima, nós estamos generalizando. Ou seja, criamos uma parte de pessoa mais genérica. Por isso que a setinha se chama generalização. Porque nós criamos uma parte dessa pessoa mais genérica. Assim como a pessoa jurídica também tem uma parte mais genérica. Então nós colocamos a parte mais genérica no tipo pessoa, ou seja, o atributo que é comum nos dois. E especializamos, criamos os atributos mais específicos em cada tipo.
Então, em pessoa física, nós vamos ter um atributo específico de pessoa física, que é o CPF. Vamos colocar string aqui. Enquanto que na pessoa jurídica, nós temos um atributo específico de pessoa jurídica, que é o CNPJ e a razão social. Então, olhando de cima para baixo, nós estamos especializando. E olhando de baixo para cima, nós estamos generalizando. Então, esse é um pequeno exemplo de herança, para que a gente possa entender o novo modificador de acesso, que eu não expliquei, que é o protected, o que está faltando. Tá? Então, vamos representar isso aqui no código, fazer algumas alterações no nosso código, para representar esse diagrama. Pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Então, esta seta aberta representa a herança. Tá? Então, aqui nós temos o tipo genérico e o tipo mais específico, onde ele herda as características do tipo mais genérico. Então, nós vamos detalhar melhor mais para frente até que ponto que ele herda, como que funciona essa relação entre esses dois tipos. Mas, basicamente, nós podemos dizer que as propriedades públicas desse método, ou os métodos públicos, ele poderá ser utilizado dentro do pessoa física através da sua variável de referência. Então, vamos para a prática, que vai ficar mais fácil entender. Abrindo aqui o nosso código, vamos continuar o nosso exemplo. Então, nós já temos o pessoa. O que nós precisamos fazer nesse momento é criar uma classe filha de pessoa, pessoa física e pessoa jurídica. Então, para isso, vamos criar o nosso pacote, continuando o nosso estudo. Está ali. Criando a classe, clicando com direito no pacote, New Class, pessoa física. Então, a classe pessoa física, ela tem como superclass, ou seja, a classe base, pessoa. Quando nós não colocamos nada, ela por padrão estende o tipo object, que é um tipo nativo do Java. Toda classe estende object por padrão. Nesse caso, nós vamos alterar aí o padrão e vamos dizer que ela vai herdar aí de pessoa. Então, ok. Então, essa ferramenta só nos auxiliou aí para criar o comando extends e realizar a importação de pessoa caso fosse necessária. Mas nesse momento não tem ainda necessidade, porque pessoa física e pessoa está no mesmo pacote. Então essa forma de criar simplesmente ajudou a gente nesse extends pessoa, mais nada. Então, beleza. O que nós queremos fazer é colocar o sexo na pessoa física. Então nós vamos vamos modificar, vamos remover manualmente o sexo para pessoa física e também os seus métodos getters e setters. Colocamos ali. Existe uma forma através da ferramenta para fazer isso, que é o conceito de refatoração. Mas por enquanto vamos fazer manualmente para que a gente possa ir entendendo aos poucos. Então nós temos que pessoa física extends pessoa. Pessoa possui a propriedade nome. Pessoa física possui a propriedade sexo. E também, conforme o diagrama, vamos colocar aqui a propriedade string, do tipo string, CPF. E vamos criar também um método getSetter para ele. Porém, nós já criamos manualmente o do sexo e do nome. Agora chega de digitar na mão e vamos utilizar aí um recurso da ferramenta. Então, se clicarmos aqui na lâmpada, super lâmpada do Eclipse, ele vai mostrar para nós aqui create getters and setter para o CPF. Então, ele já sabe que existe esse padrão getters and setters e que nós podemos utilizá-lo aqui. Pronto, ok. O que ele fez? Ele criou para nós get CPF e set CPF. Ele incluiu um comentário. Esse comentário eu vou remover nesse momento porque a gente vai explicar como ele funciona depois. Ok. Beleza, essa é a configuração do meu Eclipse. Tá? Um de vocês vai, se tiver com configuração padrão, não vai mostrar com comentário. Então, olha só. Então, nós temos pessoa física com sexo. Nós temos pessoa com nome. Pessoa física com sexo e com CPF. Então, voltando para o diagrama, nós temos sexo e CPF para a pessoa física. Para a pessoa jurídica, nós vamos criar CNPJ e razão social. Então, voltando aqui ao nosso código, vamos criar aqui New Class, pessoa jurídica, aplicando a mesma lógica, o mesmo procedimento, pessoa contra o espaço, ele já me mostra onde que está o tipo pessoa, e finish.
Ok, então nós temos pessoa jurídica estendendo pessoa. Nós temos pessoa física e pessoa jurídica estendendo pessoa. Pessoa ficou apenas com o nome. Pessoa jurídica vai possuir, conforme o diagrama que nós representamos, o CNPJ e a razão social. Então vamos lá. CNPJ e a razão social. Como são duas palavras, nós vamos utilizar o padrão camel case, que representa o quê? Que quer dizer que quando tem duas palavras, palavra composta, a primeira começa com a letra minúscula e a segunda começa com a maiúscula. Então, nós não trabalhamos dessa forma com nomes de propriedades, tá? Razão, underline, social. Então, vamos utilizar aí essa convenção. Não quer dizer que não vai funcionar, é apenas uma convenção que nós vamos ver aí em muitas classes, então nós vamos obedecer esse padrão. Então, uma outra forma de criar o getters e setters para essas duas propriedades, é clicar manualmente, uma por uma, e mandar gerar, né, o getters and setters, ou também nós podemos utilizar o source, generate getters and setters, que vai nos auxiliar aí nessa criação. Marcamos as duas opções, ó, do CNPJ queremos get e set, do razão social também queremos o get e o set. E o modificador de acesso vai ser público para esses métodos, para que possa ser acessível pela instância. Como no meu caso ele está criando esses comentários, eu vou tirar ele aqui, tá? Mas no de vocês você pode ficar tranquilo que não vai aparecer. Depois eu vou melhorar a configuração do meu Eclipse. Então vamos deixar aqui. Pronto, olha só. CNPJ e razão social, método get e set. Então nós temos pessoa jurídica estendendo de pessoa. Nós temos pessoa física estendendo de pessoa. Então nós acabamos de criar a representação desse diagrama. Perceba agora que no nosso teste pessoa, ele deu um problema. Qual foi o problema que aconteceu? O nosso objeto pessoa, na nossa classe de teste, ele acessava o método setSexo. E perceba que na classe pessoa não existe mais o método setSexo. Nós modificamos e colocamos esse método setSexo na classe filha da classe pessoa, que é a pessoa física. Então vamos colocar aqui do lado, vizinha, para ficar mais fácil de visualizar. Então nós temos aqui pessoa física, que estende de pessoa, e pessoa jurídica, que estende de pessoa. Então, em pessoa física, nós temos o setSexo. Então, quer dizer que nós temos que modificar esta forma de atribuir, tá? Porque o objeto pessoa não possui esse setSexo. Então, nós temos que mudar o tipo do objeto. Então, aqui nós colocamos, ao invés de colocarmos pessoa, vamos colocar pessoa física. New pessoa física. E aqui nós vamos declarar o tipo pessoa física. Então, enquanto pessoa física, sim, ele possui o sexo. Mas o nome, nós podemos ver que o nome tinha em pessoa. O nome estava em pessoa. Então, olha só, em pessoa tem o nome e tem o set nome e o get nome. Na variável de referência, nós conseguimos acessar o set nome de pessoa, porque pessoa física estende pessoa. Então aqui nós temos um objeto new pessoa física. O que é um objeto pessoa física? É um objeto que possui os métodos da classe pessoa mais a pessoa física. Por isso nós conseguimos acessar o nome, que vem da classe pessoa, e o sexo, que vem da classe pessoa física. Então vamos colocar aqui pessoa física. E aqui também vamos colocar pessoa física. Assim o nosso teste vai funcionar redondo. Então, se eu pudesse desenhar como que fica esse objeto pessoa física, ele fica desta forma. Esse objeto pessoa física, ele fica dividido em três partes. Como ele herda de pessoa, então esse objeto pessoa física, quando nós demos o comando new pessoa física, o que nós temos aqui? Um objeto que possui características, métodos da classe objeto, da classe pessoa, mais a classe
pessoa física. Então, como nós declaramos ali uma variável de referência do tipo pessoa física, nós colocamos ali pessoa física, vamos chamar de pessoa 1 recebe new pessoa física, esse comando, new pessoa física. Então nós criamos um objeto que possui três partes, uma parte que ele herda de object, uma parte que ele herda de pessoa e outra parte da própria pessoa física. Então nós temos aqui um ponteiro para um objeto que possui três partes. Então, quanto pessoa física, nós temos acesso aos métodos da pessoa física através da pessoa 1. Então, por isso que ao colocarmos pessoa 1.set CPF, nós conseguimos acessar, porque esse CPF ele está aonde? Ele está em pessoa física. Colocamos ali o número, né, para esse CPF. Olha só, então colocamos lá o número para esse CPF. Então, enquanto, olha só, pessoa 1.set CPF. O set CPF, esse método set CPF, ele está dentro do pessoa física, está aqui dentro na sua declaração. Set CPF, esperando um string como parâmetro. Vamos colocar dessa forma, tá? Tá ali. Ok. Agora nós colocamos um nome. Então, em algum momento nós colocamos set nome para essa pessoa. Então, vamos colocar até antes do CPF. Colocamos ali pessoa 1.set nome. Então, quer dizer que vamos chamar de João. Tem acento o nome do João. Opa, tá esquisito. Tá difícil acertar o nome do João. Acertei. Então, olha só, esse João tá aqui. O set nome desse João, esse método set nome, foi escrito aqui, esperando uma string. Então, perceba que nós temos aqui uma variável pessoa 1 do tipo pessoa física. Então, nós conseguimos acessar dessa variável, por essa variável, todos os métodos públicos de object, de pessoa e de pessoa física. As propriedades nós não conseguimos acessar direto porque elas estão privadas. Ok? Então, este desenho é a representação deste código. Pessoa física recebe new pessoa física, set nome, set sexo. E agora vamos colocar aqui para essa pessoa física pessoa 1.set CPF. Vamos colocar aqui um CPF para essa pessoa física. Então, nome está em pessoa, sexo está em pessoa física e CPF também está em pessoa física, conforme nós colocamos aqui. Ok? Valeu, obrigado. Então, continuando o nosso estudo sobre classes, objetos, propriedades, vamos continuar vendo o exemplo que nós criamos agora há pouco, sobre o exemplo de pessoa, por exemplo. Nós criamos a classe pessoa e essa classe pessoa, ela tem aqui alguns objetos, algumas instâncias. Então, repare que existe aqui uma propriedade nome para essa pessoa, uma propriedade sexo para essa pessoa. Então, se nós abrimos aqui a classe pessoa, nós vemos aqui dentro dessa classe a declaração dessas propriedades. Segurando a tecla Ctrl, passando em cima do tipo pessoa, ele abre a classe correspondente, o tipo. Então, quando nós não temos nenhum modificador antes do tipo da variável ou tipo da propriedade, nenhum modificador de visibilidade ou modificador de acesso, então isso quer dizer que o modificador de acesso dessa propriedade nome é padrão, ou default, ou default. Então, quando nós não colocamos nada, quer dizer que esta propriedade ela pode ser acessada de forma direta, como nós estamos vendo aqui. Então, através da variável de referência, ponto, o nome da propriedade, recebe o valor. Agora, perceba o seguinte, vamos criar um novo pacote, new package, um pacote de teste, fora do pacote exemplo, teste, certo? Então, temos um pacote. E nós arrastamos esse teste para o outro pacote.
vamos visualizar o que acontece. Então, a nossa classe de teste, vou até mostrar aqui a pessoa e o nosso teste. A nossa classe de teste, ela está fora do pacote da classe pessoa, ou seja, as duas estão em pacotes diferentes. Ok, então quando nós temos uma classe cliente da classe pessoa, nesse caso, e essa classe cliente da classe pessoa, ela está fora do pacote, então a sua propriedade padrão com o seu modificador de acesso padrão fica restrito para o acesso externo através da variável de referência. Mas se nós queremos que esse código volte a funcionar, mesmo se essa classe de teste esteja dentro, fora do pacote onde está a classe pessoa, então o que nós devemos fazer é colocar um modificador de acesso como public. Então, colocando um modificador de acesso como public, recompilando a classe, olha só o que aconteceu. Então, a variável de referência agora possui acesso a essa propriedade diretamente. Então, quando nós colocamos public, nós estamos dizendo, não importa aonde esteja a classe que fará uso desses objetos pessoa, não importa. Então, o public quer dizer liberado para todos os pacotes. Essa variável de referência pode acessar a propriedade nome, independente onde essa variável de referência esteja. Se ela esteja numa classe que esteja no mesmo pacote de pessoa, ou se ela esteja numa classe que esteja em pacote diferente. Então, para o sexo, nós colocamos a mesma coisa, public. Então, colocando como public o nome e o sexo, agora as duas variáveis, ou as duas propriedades, agora são acessíveis, ou são acessadas dentro de qualquer classe, independente em qual pacote ela esteja. Então, esse recurso a gente chama de visibilidade ou modificador de acesso, porque ele modifica o acesso da propriedade com relação à variável de referência. A variável de referência ou a variável de distância, conforme nós estamos visualizando aqui. Então, se nós voltarmos agora essa classe teste pessoa para dentro do mesmo pacote, o que vai acontecer? Ela continua funcionando. E se nós voltarmos para o pacote de teste, ela também continua funcionando. Tá? Então não afetou. Ok? Então esse é um exemplo de modificador de acesso. Tá? Agora, um outro modificador de acesso que nós também vamos estudar é o modificador privado. Olha só, privado. Então, quando nós colocamos privado nessa propriedade, então nós estamos dizendo que esta propriedade não é acessível pela variável de referência. Então perceba que agora a propriedade nome não é mais visível. O próprio compilador já deu a mensagem. O campo nome não é visível. Então, se nós colocamos aqui para privado, ele não é visível mais nem fora do pacote e nem dentro do pacote. Se nós arrastarmos para o outro pacote, no mesmo pacote agora, o teste se encontra no mesmo local onde está a classe pessoa. Então, perceba que mesmo assim, essa visibilidade ainda é impossível acesso, é de impossível acesso. Então, para isso, nós colocamos agora aqui métodos encapsuladores. Nesse caso, nós colocamos privados nas propriedades quando nós queremos garantir uma certa segurança do dado dentro dessa propriedade. Por exemplo, vamos supor que nós queremos garantir que o nome que vai ser armazenado dentro da propriedade, o nome que vai ser armazenado dentro dessa propriedade nome, ele sempre será escrito em maiúsculo. Nós queremos garantir isso. Então nós não podemos deixar para que o cliente do objeto trate isso. Nesse caso, uma forma de garantir isso seria o quê? Criar um método encapsulador. O que seria um método encapsulador? É um método que vai inserir os dados dentro dessa propriedade. Então, um método, ele tem a sua assinatura, ele é uma função. Olha só, public void set nome. Nesse caso, nós vamos criar um método que vai possuir um parâmetro, string nome, abre e fecha chaves. Então, esta é a assinatura do método. Um método, ele possui um nome, um tipo de retorno, um modificador de acesso e parâmetros. Esse método poderá ser invocado através da sua variável de referência, da variável de referência do objeto.
Então esse método vai cumprir com o papel de atribuir uma propriedade a uma propriedade da classe pessoa, um valor que será passado como parâmetro. Então olha só, nós temos aqui a propriedade nome recebendo o parâmetro nome. Então nesse caso nós temos uma variável que foi declarada temporariamente neste método somente para receber o valor que nós vamos informar como parâmetro lá da classe cliente. Quando falamos classe cliente, é da classe que vai utilizar a classe pessoa. Tá? Então, neste caso, essa variável é temporária. Ela só vai existir enquanto esse método for processado. Após o método for processado, essa variável local não existirá mais. Então, nós queremos garantir que esse nome seja atribuído a esse nome. São duas variáveis diferentes. Uma é uma propriedade e outra é uma variável de parâmetro que foi declarada dentro do método. Então, quem é quem? Aqui embaixo. Nome recebe nome. Mas qual nome recebe qual nome? Precisamos diferenciar, dizer que o nome da propriedade do objeto vai receber o nome do parâmetro. Então, para isso existe aqui o operador dis, que faz essa disserção, essa diferença. Então, aqui nós colocamos dis.nome para diferenciar que esse nome que nós estamos referindo é da propriedade do objeto, e esse nome que está aqui sem o azulzinho e pretinho é o que? É o parâmetro. Então falamos que a propriedade nome receberá o valor do parâmetro que nós definimos aqui. Então, sendo assim, lá na nossa classe de teste, ao invés de definirmos atribuição direta para a propriedade nome, nós vamos utilizar agora o método setNome. Então nós não vamos mais atribuir com o operador igual. Nós vamos abrir chave, parênteses e fecha parênteses. Porque esse parênteses nos permite, dentro do parênteses, passar o argumento. Esse jão é um argumento para o parâmetro nome. Então, do lado direito aqui na classe, nós temos um parâmetro. O parâmetro é uma variável que recebe um valor. E do lado esquerdo, na nossa classe de teste, nós temos o argumento. Esse argumento vai ser inserido nesse parâmetro, que vai ser atribuído a esta propriedade. Sendo assim, nós podemos garantir agora que esse nome que vai ser atribuído dentro dessa propriedade, esse nome será em maiúsculo, porque como o nome é uma string, então nós podemos chamar, olha só, nome é uma string, nós podemos invocar qualquer método da classe string. String é uma classe que possui vários métodos. Um dos métodos é toUpperCase, por exemplo. Um método da classe string, que é uma classe nativa. Então nós estamos falando, não importa como esse nome chegue até aqui para nós. Como se esse argumento vai chegar tudo minúsculo, olha só, joguei aqui, jão minúsculo. Ele chegou como minúsculo, então esse nome será convertido para uppercase e atribuído dentro da propriedade nome. No sexo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar um método, public void setSexo, que vai esperar um parâmetro compatível com o tipo da propriedade. Então, se a propriedade é do tipo caractere, então nós vamos ter que passar um parâmetro do tipo caractere para receber o que a classe cliente vai estar atribuindo. Então, olha só, setSexo. Então, nesse caso, nós vamos atribuir da mesma forma dis.sexo recebe sexo. Está ali. Então, isso aqui é sombreamento. O nome que se dá para isso é sombreamento. Quando o nome da variável que está dentro do parâmetro, o nome da variável do parâmetro, possui o mesmo nome da propriedade. Então, é o conceito de sombreamento. Se caso essa variável não fosse chamada de sexo, fosse S, por exemplo, então, e aqui nós colocaríamos S, não seria necessário o dis. Por quê? Porque o dis é só para diferenciar um nome do outro. No caso aqui nós temos a variável nome, né, de parâmetro, nome, com o mesmo nome da propriedade. Então, quem é quem? O dis nos permite diferenciar esse sombreamento. Quem é quem dentro do sombreamento? Então, nesse caso, o sexo, ele possui aí a propriedade, o parâmetro sexo é o mesmo nome da propriedade. Então, nesse caso, nós temos que diferenciar quem é quem. Então, o dis vai mostrar para a gente quem é quem. Tá? Então, da mesma forma, agora o sexo deverá ser atribuído pelo comando set. setSexo. Então, o set é só uma convenção do padrão de criação de objetos Java Bean.
Tá? Então não é obrigatório nós chamarmos de set sexo, mas se nós queremos aí já utilizando os padrões, as convenções de criação de objeto, que mais para frente nós vamos ir melhorando esses conceitos, então set quer dizer defina, né? Defina na propriedade nome o seguinte valor. Então defina na propriedade sexo o seguinte valor. Então set é defina. A gente até usa, até criou um verbo setar, né? Então seta na propriedade nome, seta na propriedade sexo. Ok. Então o método set serve para atribuir um valor a essas propriedades. Porém, em algum momento nós vamos querer exibir esses valores, mostrar, imprimir esses valores. Então, para que esses valores possam ser impressos, como aqui nesse exemplo, vou exibir a linha, na linha 17, nós queremos imprimir o que está armazenado dentro do nome. Como nós deixamos a propriedade privada, então esse nome ele não pode ser mais acessível de forma direta, como nós estamos tentando. E o método set, ele serve apenas para setar o valor, ou seja, para atribuir o valor dentro da propriedade. E para imprimir, nós vamos precisar de um método que nos retorne o que está atribuído naquela propriedade. Então, para isso, nós vamos criar o método public string getNome. O método getNome, ele retorna no caso, ele retorna um objeto do mesmo tipo da propriedade. Como o nome armazena string, então ao invocar getNome, esse método vai retornar, tá, o valor que está atribuído à propriedade nome, o objeto string que está atribuído à propriedade nome. Então nós vamos dar o comando return nome. Não é necessário this, porque nós não temos que diferenciar nada. No caso de cima sim, mas no caso de baixo não. Esse método getNome, ele não espera nada como parâmetro, porque sua função nada mais é do que trazer o valor daquela propriedade, retornar o ponteiro que está naquela propriedade. E da mesma forma, nós vamos fazer para o sexo. Então, public, aplicando a mesma lógica, se o getNome retorna uma string, então o getSex vai retornar um caractere. Então, public, character, getSexo, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Return, aplicando a mesma lógica, return sexo. Ok. Então, o método set serve para atribuir valor à propriedade. E o método get serve para retornar o valor da propriedade. Então, nesta impressão aqui, na hora de imprimir o nome, nós vamos invocar o método getNome, ou seja, retorne para mim o que está na propriedade nome. Aqui nós queremos imprimir o sexo, então retorne para mim o que está na propriedade sexo. Então getNome e getSexo. Na pessoa 2, a mesma coisa que nós fizemos na pessoa 1. Então dessa vez vamos utilizar aqui uma ferramenta do Eclipse. Ele já vai dando uma luzinha. A luzinha diz, ó, o campo não é visível. Então o xizinho diz, a luzinha diz, você tem algumas opções. Ou você muda a visibilidade do nome para default, ou default, padrão, né? Ou você substitua ele por um setter. Setter já é uma coisa conhecida, olha só como vai ficar. Set Pedro. Vamos aceitar a sua sugestão. E o sexo, ele também diz, ou você muda lá para padrão, tira de privado, para que ele possa ser acessado diretamente, ou você coloca um setter que ele possui lá dentro. Vai ficar set sexo. Ok, vamos aceitar a sua sugestão. Tá ali. Então nesse caso ele fez um char, né? um casting, tá? Então não vamos fazer esse casting agora porque não está na hora de mostrar como que isso funciona, tá, ok? Então vamos lá, mesma coisa para na hora de imprimir. Na hora de imprimir ele fala, ou você substitui por padrão ou você coloca um getter. Então vamos colocar aqui getter, get, pronto, tá lá. Pessoa 3, a mesma coisa. Clicando no nome, vamos substituir por um setter. No sexo, vamos substituir por um setter. E no nome, vamos substituir por um get, ou por um getter. E no sexo, vamos substituir por um getter. Nós não vamos deixar que ele faça esse abre e fecha parênteses char, porque ainda não explicamos o que é o conceito de conversão, de caching. Então nós temos aqui o nome e o sexo privado, ou seja, ninguém acessa essas propriedades diretamente. A variável de instância não tem o acesso, elas estão privadas, restritas.
E então, nesse momento, se nós queremos atribuir valor ao nome, chamamos o setNome. Se queremos atribuir o valor ao sexo, chamamos o setSexo. Se queremos retornar o valor que está dentro da propriedade nome, getNome. Se queremos retornar o valor que está dentro da propriedade sexo, getSexo. Então, esses métodos são chamados como métodos encapsuladores, que vem dando auxílio aí a um conceito, na verdade, vem permitindo a implementação de um conceito aí de encapsulamento. Um conceito da orientação a objetos, que é o encapsulamento. Ok?